Boa noite, boa noite. Vamos começando mais uma live aqui da Tua Igreja Canta. Esperar o povo chegar, esperar o povo tá chegando, alguns aí. O pessoal da família já tá por aí já, né? Pelo menos. Chegaram já. Daqui a pouco teremos nossa live da Tua Igreja Canta com o pastor Samuel Ildefonso, pastor da primeira igreja batista de Baixo Guandu. Esperar um pouco até o pessoal chegar, o Instagram avisar. Isso aí. Lembrando que teremos mais convidados, tá certo? Estou planejando em cada mês ter um convidado especial aqui, convidado para estar debatendo conosco, estar conversando com a gente, tá certo? Vamos lá, vamos estar dando início a essa live. Deixa eu convidar aqui o nosso... Compartilhe a live, gente. Compartilhe, chame os amigos, chame o seu líder para estar aqui conosco para essa live, tá certo? Vamos lá, vamos estar divulgando. Esperar um pouquinho. Vamos ver. Agora foi. Pensei que ia dar ruim logo no meu dia. Que isso, gente? Tá vendo aqui, ué? O que tá acontecendo? Não, né? Logo no meu dia, pô. Grande pastor, como é que o senhor tá? Querido, tudo bom? Tô bem, graças a Deus. Bom te ver por aqui, pra gente papear. É exatamente, né? A ideia é essa, né? A ideia é
Exatamente, a ideia é essa, pra gente estar aqui, né, compartilhando, né, aprendendo também, né, porque eu sei que eu vou aprender hoje também. E eu estou aprendendo muito com você, rapaz. Então, nesse começo, pastor, podia estar apresentando, né? Pastor, se apresentando, falando um pouco sobre o seu chamado ministerial, o pastoreio, como é que foi, como é que o senhor sentiu de Deus que era isso para a sua vida. Ok. Boa noite a todos aí, graça e paz, né? Pessoal que está chegando aí participar com a gente. Cara, o chamado pastoral é uma coisa assim tão específica, né? Tão bacana na nossa vida. Eu já servia na igreja que eu fui membro, casei nessa igreja, meus filhos batizaram nessa igreja lá no Rio de Janeiro, lá em Nova Iguaçu. E comecei então a trabalhar nessa igreja há muito tempo como diácono, como vice-presidente também dessa igreja. E o meu chamado se deu no retiro. Fui no retiro para diáconos, olha só que legal. Eu fui no retiro de diáconos, lá no Rio de Janeiro, e participando daquele retiro com os diáconos ali por volta, na hora da mensagem, uma coisa me chamou a atenção na hora da mensagem, e o pastor que ia pregar, Mateus, ele chamou a esposa dele, e os dois subiram. Os dois subiram para o local onde ia pregar, né, no púlpito, e ela leu todo o texto para ele, e depois que ela leu o texto, ele começou a pregar em cima daquele texto. Aquilo me chamou a atenção, fez alguma coisa que ligou alguma coisa em mim, para prestar atenção naquela mensagem. Ele estava falando sobre Jonas. Falando sobre Jonas. E eu já tinha, assim, por muitos momentos, sentido assim esse chamado, e eu achava que aquilo não era para mim, não era. O seminário era algo assim muito caro na época, né? Eu já tinha os meninos, sou pai de 3, né? Eu já tinha os meninos, e eu achava que aquilo ali era totalmente fora de tudo aquilo que eu esperava. E naquela noite parecia que não tinha mais ninguém, era mais de 500 diáconos naquele retiro, porque era do Rio de Janeiro todo, né, o retiro. E eu olhava para um lado, olhava para o outro, parecia que estava falando exatamente comigo. Sempre, é assim mesmo, é específico. É igual Jonas, né? E eu saí dali tão convicto, tão aceitando tanto aquela palavra de Deus no meu coração, e o processo foi se dando, né? A gente foi naturalmente, sem forçar a barra, sem falar nada com ninguém no primeiro momento. Eu senti aquele chamado de Deus e esperei que as coisas acontecessem de acordo também com a vontade de Deus. E um pastor que chegou na nossa igreja para pastorear a igreja, o nome dele é Samuel também, ele virou para mim e falou assim: cara, eu estou vendo chamado em você. Eu não tinha falado nada com ele. E ele falou: pastor, eu falei para ele: pastor, já tenho isso há muito tempo, só que eu estou fugindo. E ele me pegou pela mão, cara. Ele me pegou pela mão, foi um grande apoio, né, que ele me deu, a direção. Ele me levou ao seminário para conhecer, o seminário que ele estudou, o Seminário Batista do Sul do Brasil, né, seminário lá no Rio de Janeiro. Ele me mostrou o seminário e me ajudou demais, ele e a esposa. E deu no que deu. Eu cheguei aqui. Depois desse tempo todo, eu trabalhava e estudava, né, era muito difícil. Comecei a estudar na década de 90, ainda, comecei no seminário, em 98. E nessa época a tecnologia estava engatinhando ainda, né? Estava começando. E a gente tinha realmente que ler os livros e fazer os trabalhos. Não como essa galera que vai para a faculdade hoje, né? Acessa o IA lá e já resolve tudo. Então, a gente tinha que realmente ler, estudar, esforçar, aprender e correr atrás. E foi uma das melhores coisas que eu fiz, que foi esse chamado, aceitar o chamado e estudar. Estudei por 4 anos. No meu 3º ano, eu fui chamado para pastorear essa igreja, que eu estava ali como seminarista. E no meu 4º ano de seminário, eu já estava pastoreando essa igreja, onde eu servi ali praticamente uma boa parte da minha vida e da minha família. E estamos aí.
Estamos aí com 24 anos, que se deu há 24 anos atrás. 24 anos de ministério, completei em janeiro agora, 24. Próximo janeiro eu faço 25 pastoral. Ok? Ok. Não, que benção, pastor. Benção poder a gente compartilhar esse momento, né, de Sim, o chamado, né? Como é importante isso. Não só para a sim. gente, mas para as outras pessoas também. Pode ser que sejam motivadas, pode ser que, olha, eu acho que eu também tenho chamado. E tem uma outra pergunta, caminhando com isso. O que fazer quando eles sentem o chamado, mas não sabem para onde que eu vou? Qual é o caminho? Qual é a direção? Uhum. Né? Às vezes, pode ser que o líder não apoie, mas essa pessoa tem um chamado. É. Eu penso em chamado com confirmações, Uhum. né? Porque a pessoa pode sentir uma emoção, né? A pessoa pode sentir uma vontade muito grande de ver alguém ali na sua área, né? Na área da música, na área do ministério pastoral, na área missionária. A pessoa pode sentir um desejo, uma atração, sei lá, alguma coisa assim que chame a atenção dele, mas isso pode não ser um chamado. E Claro, aí sim. a confirmação, no caso de igreja, ministério pastoral, a confirmação ela acontece na própria igreja. Na própria igreja. A própria igreja começa a ver em você esse chamado. Até porque a igreja que pede o seu concílio, né? A igreja que pede a sua ordenação, vamos dizer assim. Então, a igreja que você está inserido, Deus não chamou ninguém que não estivesse trabalhando, né? É, Então, verdade. você já está ali no envolvimento, no trabalho, fazendo alguma coisa, liderando alguma área da sua igreja, e você sente esse chamado e vem as confirmações, a evidência desse chamado. A evidência é muito, muito séria, Sim. porque fica uma coisa assim que você não consegue mais deixar de fazer, porque as pessoas começam a ver em você também, a própria igreja levanta você e leva você a esse pensamento, Uhum. e aí as coisas vão facilitando. Bom, feito isso, depois dessa evidência, depois dessa confirmação, a pessoa precisa, então, de uma capacitação, não é? Porque não é o seminário que faz um pastor, nem um ministro de música. Você estudou no seminário CETEB, você se Uhum. formou e tem uma formação muito boa na área da música sacra, mas não é o seminário que forma pastores, não é o seminário que forma ministros de música. A capacitação ela vai se dando com o chamado. E desse chamado, a gente procura, então, uma capacitação, um lugar para a gente poder estudar, preparar, né? Ter um preparo teológico, um preparo bíblico teológico, para que a gente possa, então, dar prosseguimento a esse chamado. Você foi chamado Sim. por Deus, Deus te chamou, Deus te comissionou, né? Melhor dizendo, e agora você precisa fazer algo que está em suas mãos. O que está em suas mãos? É estudar, se capacitar, pesquisar bastante. O pastor precisa pesquisar, precisa ter conhecimento daquilo que ele está fazendo, né? Da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. O ministério pastoral é chamado como ministério da palavra, Isso. né? E aí é muito triste quando você vê um pastor no ministério da palavra que não tem a palavra, que não conhece a palavra, que não se debruça na palavra, que não estuda essa palavra. O pastor batista, ele é alguém que vai estar à frente, literalmente, das pregações da palavra, ele vai conduzir o povo teologicamente na pregação, no ensino, na direção de Deus. Então, isso aí é uma coisa muito séria. E hoje está surgindo aí muitos cursos teológicos e talvez cursos que não tenham assim, uma capacitação adequada, bacana, para que esse pastor possa estudar. Então, o segundo momento, depois de chamado, vem a capacitação, aí vem o estudo teológico, aprofundar, procurar uma boa faculdade teológica para fazer, para se formar bem formado, e depois de formado, aguardar em Deus agora o segundo chamado, que é a igreja, né?
No meu caso, eu ainda estava no seminário quando a igreja me chamou para pastorear. Então, é interessante, Rodrigo, porque eu nunca fiquei, nesses 25 anos, eu fiquei fora do ministério por 7 meses. 7 meses. Nunca fiquei muito tempo fora do ministério pastoral à frente de uma igreja. E isso tem sido assim, um marco muito legal. Eu entendo que o Senhor está sempre direcionando, não pela capacidade nossa, que a gente não tem nenhuma capacidade, questão nossa própria, né? Mas pela vontade de Deus, pela direção de Deus, pelo que Deus faz. A nossa vida separa a gente com uma tarefa tão importante, tão bacana, que é lidar com gente, pastorear pessoas, como ele falou com Pedro, pastoreia as minhas ovelhas. As ovelhas são do Senhor Jesus. Sim. E nós estamos aí com uma tarefa dificílima, muito difícil. Cuidar daquilo que não pertence a nós, pertence ao Senhor Jesus. Bacana? E tanto que o ministério pastoral é a palavra que tem que cuidar e a música é a adoração. Então isso junto é muito sério. Porque você não vai levar qualquer música para a igreja. Você tem que ter um embasamento bíblico. Porque hoje em dia as músicas às vezes não tem nada a ver, a pessoa gosta porque emociona e tal, eu levo para a igreja. Às vezes a igreja fica numa, tipo, sem reação, você fala assim, a igreja não está adorando comigo. Claro, porque não está tendo um embasamento bíblico nessa música, né? E também tem outra realidade que às vezes, pelo menos na música eu percebo, tem gente que é músico e é ministro, e tem gente que é ministro e músico. Os dois casam. Só que às vezes a pessoa é tão boa na música que tenta ser ministro e às vezes se frustra. Entende? É verdade. Então, eu vejo que algumas igrejas estão se adaptando a isso, né? De ter músico na igreja. Um cara que toca lá é o nosso ministro de música. Um cara que isso é o nosso tal. Beleza, cada um. Mas às vezes o ministério, às vezes ele pode sofrer algo que ele não está preparado para o ministério. Não que ele não é chamado, ele pode ser chamado. Sim. Mas não tem a faculdade, né? Que vai ensinar. As igrejas desse tempo têm usado muito a figura do ministério de louvor, né? Da igreja. O líder do louvor. E as igrejas nesse tempo, elas acabam pensando que o culto se resume só a isso, né? Só aquele momento da música, o momento do louvor. Se for pensar só nisso, não tem necessidade nenhuma de ter um ministro na igreja. O ministro de música ele vai muito além de tudo isso, né? Ele tem uma bagagem de 4 anos de estudo, uma musicalização na área infantil, na área adulta, em todas as áreas que a igreja precisa, até mesmo para formar líderes. Eu penso que o ministro de música ele precisa formar os filhos, assim como os pastores. Né? Os pastores, eu estou aqui hoje pastoreando há quase 25 anos e, poxa, quem que formou, quem que você indicou, quem que você preparou? Isso é muito importante, claro. Você deixar alguém, porque a gente vai passar, né? Claro. E aí você dentro de uma igreja, você tem que já estar aí visualizando. Agora, quando a figura é só aquele momento de música, aí qualquer pessoa que entende cantar e tocar pode fazer. É isso. Né? Qualquer um que saiba, canta bem, então vai lá. Se você é nosso ministro, né? Canta bem, toca bem. Exatamente. É isso aí. Mas um ponto também, pastor, nesse sentido aí, ser segundo o coração de Deus. E o que é qual a importância de ser isso no ministério, e também não só ministério, né, mas também para o bairro, né, que você está locado na igreja, para a cidade e tal. Sim. Qual é a sua contribuição, né? Isso. Como liderança na área pastoral, na área da música, da adoração. Isso. Qual é a sua contribuição no local onde você está inserido? Então, isso é muito importante para que a região possa sentir que há uma direção de Deus nessa área. E a gente vê muito que essa área é muito... A nossa área em geral, né?
por termos assim uma contribuição, vamos dizer assim, uma participação financeira, a gente é remunerado, né? Tá? Sim. Aí a gente tem um olhar diferente, até mesmo da membresia da igreja. As pessoas esperam muito resultado nosso, diferente dos outros membros da igreja que estão ali voluntários, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso para não profissionalizar isso, esse trabalho, porque nós não somos profissionais da palavra, nós não somos profissionais da música, Sim, nós somos, exatamente. nós somos ministros, Sim. ministros de Deus, separados para poder servir ao Senhor em todo o tempo. Com certeza. Servir ao Senhor e servir a igreja, né? Exatamente, é isso aí. E eu achei interessante algo, pastor, no começo o pastor mencionou que você era diácono. Então, assim, olha a importância de você já conhecer o sistema do diaconato para depois você virar um líder, virar um pastor. Isso aí foi extremamente importante para a sua vida. Como que você passaria isso para as pessoas? Essa importância de ter esse cargo para você entender o contexto da igreja, você entender tudo como funciona, né? Como eu disse para você, Deus não chamou ninguém que não estava trabalhando, né? Chamou o Mateus estava lá trabalhando como cobrador de impostos. Ele chamou o Pedro era pescador. Então ele foi chamando pessoas que já estavam envolvidas em alguma área, em alguma coisa. E a mesma forma eu penso com a igreja. Não sei se ele está assistindo aqui, o pastor Manu, quando ele estava comigo lá na Meiaípe, na igreja de Guarapari, o primeiro momento que ele chegou para mim e falou sobre o chamado ministerial, eu disse para ele, cara, eu não tenho condições de levar o seu nome para a igreja, porque eu não vejo você envolvido com a igreja. E aí, esse cara, ele pegou e começou a trabalhar de uma forma tão voraz na igreja, de uma forma tão bacana na igreja, que aí depois eu falei assim, não, agora sim, agora eu posso levar o seu nome. Eu posso mostrar ali para a igreja o seu nome, alguém que está inserido, alguém que está envolvido no ministério pastoral, para que eu possa apresentar alguém, encaminhar alguém para um seminário, encaminhar alguém para uma ordenação, uma consagração. Então, como você falou, a gente precisa virar essa chave, né? Sim. Como você falou, eu estava na igreja ali, servindo, trabalhando, jamais pensava em pastorear uma igreja, eu estava fazendo por amor, eu era diácono da igreja, era vice-presidente da minha igreja, e as pessoas tinham assim, um respeito muito grande comigo, com a minha família, já pregava, né? Não é o fato só de você pregar, você também tem que ser o pastor da igreja, porque eu já pregava muito antes de estar no ministério pastoral, eu já tive uma oportunidade para pregar na igreja, para pregar nos cultos, nos lares, mas alguma coisa deu uma virada. E essa coisa que dá a virada é o Espírito Santo. Sim. O Espírito Santo, quando ele toca, ele chama, ele vai capacitar você, ele vai direcionar você, e ele vai fazer com que você possa entender esse processo. Eu me lembro, Rodrigo, que eu estava trabalhando numa multinacional muito conhecida, chamada Coca-Cola, lá no Rio de Janeiro. E quando eu cheguei para a pessoa, ela trabalhava na área de segurança, né, dessa empresa, tinha um salário bacana, muito recurso, né, muito benefício por trabalhar nessa multinacional. E quando eu cheguei para o meu líder, dentro da Coca-Cola, e falei para ele que eu ia deixar o meu serviço para pastorear a igreja, foi um choque muito grande. Porque ele falou, rapaz, você tem 3 filhos, ele falando para mim, né? Você tem 3 filhos, você tem uma família, como você vai fazer? Você vai largar tudo isso aqui? Quem é que vai te pagar? Quem é que vai dar sustento para você? Quem é que vai dar um plano de saúde que a empresa dá para os seus filhos? Cara, eu estava indo para uma igreja que não tinha nada disso, entendeu? Uma igreja muito humilde, entendeu? Muito humilde, muito, que eu posso dizer, não tinha o recurso que eu tinha
Lá na multinacional ela não tinha para me dar, mas a convicção que está dentro de você é muito superior a tudo isso. E aí eu falo para você, durante 24 anos, é claro que a gente nunca teve luxo, né? Mas o Senhor Jesus nunca deixou faltar absolutamente nada, nada, nada durante esses 24 anos de igreja. A Baixo Guandu é a quarta igreja que eu pastorei, né? Uhum. E a última que eu pastorei, fiquei 15 anos, foi a Igreja Batista aqui, lá em Guarapari. E eu pude, então, passar muitos momentos, vários momentos do ministério, sendo sustentado literalmente pelo Senhor Jesus, em todas as áreas. Entendeu? Isso é gratificante demais. O pessoal acha que quando a gente larga alguma coisa, como é que vai ser sustento e tal? Ninguém vê que Ou é então Deus. ou então vai largar para ganhar mais. Né? O que está ganhando lá fora é muito pouco, vai para a igreja para poder ganhar mais. E não Exatamente. tem nada disso. A responsabilidade é muito maior do que essa questão financeira. Entendeu? Exatamente. Então, assim, agora uma realidade que as pessoas precisam saber, que o ministério não é só essa alegria, né? Essa coisa de pensar que vai ficar só pregando e o pessoal aceitando e tal. Tem suas complicações. E como que um líder precisa enfrentar isso, pastor? Como que ele precisa ter esse discernimento? Sim. Primeiro ele precisa entender, no meu caso, no Ministério Pastoral, ele precisa entender que ele é o líder pastoral da igreja. A palavra pastor vem de cuidado. Ele tem que cuidar do rebanho. O pastor, figura pastor e ovelhas, era aquele que cuidava das ovelhas, aquele que alimentava essas ovelhas. Então, o pastor precisa pregar bem, claro, ele precisa se esforçar para isso, ele precisa estudar, ele precisa ler bons livros, ele precisa ser alguém que tenha leitura bíblica, devocional, precisa ter vida devocional com Deus, oração, principalmente a oração, né? A oração é fundamental no ministério pastoral para que ele possa entender o processo e a direção de Deus, o que Deus quer que ele faça, ele precisa ter tudo isso. Mas ele precisa entender que o ministério dele não se resume ao púlpito. A gente tem aí, se você olhar, principalmente aqui no Instagram, você tem pastores aí que estão pregando em vários lugares, fora do país, são pastores que estão em vários cantos, mas não são pastores de igreja. São pastores itinerantes, né? Ministério itinerante, o cara fala aqui, ele pega uma mensagem, ele prega aquela mensagem 30 vezes, em lugares diferentes, e ele vira um ícone da pregação. O pastor da igreja, ele precisa entender que ele não é ícone. Ele não é. O ícone da igreja é Jesus, cabeça da igreja. Então ele precisa lidar bem com a sua juventude, ele precisa lidar bem com a sua terceira idade, ele precisa lidar bem com as mulheres da igreja, com os homens da igreja, com as crianças do ministério infantil da igreja, com a área da música da igreja. Então, o pastor ele precisa ser alguém que ele consiga tramitar em todas essas áreas da igreja de boa, sem peso. Não pode ser pesado. Não é uma obrigação ser pastor. Uma coisa leve, tranquila, para que ele possa entender. E uma coisa muito importante, Rodrigo, que a gente não tinha falado aqui, é a família do pastor. Claro. Isso aí. A família do pastor. Porque o pastor é alguém que não está sozinho, né? Ele não é uma pessoa celibatária, né? Ele é uma pessoa casada, ele é uma pessoa que tem filhos, ele é uma pessoa que tem uma família. E não que a família do pastor seja modelo, longe disso, porque não existe família modelo. Mas o pastor, como disse Paulo a Timóteo, no capítulo 3, primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 3, Paulo vai falar com Timóteo assim, o pastor, ele deve ser alguém que organize bem a sua casa, que ele cuide bem da sua família
para que ele também possa cuidar da igreja de Cristo. Sim. Entendeu? Como você vai ter um pastor desorganizado na sua família, ele também não vai conseguir usar dessa organização com a igreja. Né? Pastores. Você percebe, pastor, que são duas responsabilidades: a família e a igreja. E a igreja. A família em primeiro lugar. A gente tem aquela escalinha de valores que a gente faz, né? Que é Deus, família e igreja. Então, saindo de Deus, a família está ali. O lugar depois de Deus é a família. Então, eu tenho que estar bem com a minha esposa, eu tenho que estar bem no meu casamento, eu tenho que estar bem com meus filhos, para que eu possa ter uma saúde emocional, uma saúde espiritual para cuidar da igreja. Claro. E aí eu vou conseguir cuidar da igreja. Eu não posso. Eu acho interessante da família porque hoje eu busco alguém que seja essa questão de família, porque não adianta eu ter um ministério se a minha esposa, futura esposa, não participar comigo. Ela não precisa ser da música, ela não precisa ser do ministério, cantar e tal, mas que ela saiba que eu tenho um ministério, que ela possa me apoiar. Então isso é extremamente importante. É isso aí. A igreja precisa entender que a sua esposa não é ministra de música. Como a igreja precisa entender que a minha esposa não é pastora. Isso, é verdade, isso é verdade. Em alguns ambientes religiosos, né, algumas denominações, automaticamente a esposa do pastor é pastora. Isso. A pastor e a pastora. Não, a minha esposa não é pastora. A Néia, minha esposa, não é pastora. Ela é minha esposa. Né? Ela não foi chamada para o ministério pastoral como pastora. Então a igreja precisa entender isso. E se ela conseguir cuidar muito bem de mim, da minha família, dos meus filhos, e eu também junto, a gente conseguir falar a mesma língua dentro de casa, já está maravilhosamente bom para que eu possa ter paz e pastorear o rebanho de Cristo. Claro. Como que eu vou ter mensagem? Imagina, como que eu vou subir ao público para ter uma mensagem no domingo à noite, domingo pela manhã, e o meu lado está todo arrebentado, estou à beira de um divórcio, em adultério, ou então meus filhos estão largados por aí usando droga e totalmente fora da presença de Deus, eu não teria essa condição. Sim. Entendeu? Sinceramente, eu não teria essa condição. Então, eu tenho uma família muito bacana, que você conhece, uma família muito legal, e nesses 24 anos tem sido assim um divisor de águas no meu ministério. Eu falo isso com toda alegria no meu coração, de ter um casamento muito bem feito, né? Uma mulher maravilhosa, que é minha esposa, a Néia, e também os meus filhos. Meus filhos que eu sou o pai deles, é o meu primeiro ministério, né? Então, a Néia, eu acho interessante que a Néia, ela não casou com o pastor. Quando ela casou, quando nós casamos, eu não era pastor, né? Nem pensava em ser pastor. Então, ela não casou com o pastor, ela viu todo esse processo do chamado ministerial, pastoral, ao meu lado. Então, ela muita cobrança, tem igreja que cobra muito, né, da esposa do pastor. A esposa do pastor tem que estar em todos os cultos. A esposa do pastor tem que estar o filho do pastor tem que ser um exemplo para os outros filhos. Não, isso aí não existe. Então, a gente precisa mostrar para a igreja e ser sincero, né, o Rodrigo? A gente não precisa maquiar uma situação, enganar, fingir um personagem, né? Nós não somos um personagem. Não, sim. Temos que ser real, sincero, aquilo que a gente é na nossa casa, também, da mesma forma, na igreja que nós estamos pastoreando. Okay? E tão interessante que a gente está no mês... O Batista está no mês da família, mês de maio. E como que você vai subir ao púlpito se sua família não está bem estruturada? Da onde vai sair mensagem? É complicado. É bem complicado, né? Porque você vai mexer com isso, né? É claro que você não vai subir o púlpito para usar a sua família como exemplo plenário. Não. Né? Eu acho até muito, muito errado isso.
pastores que ficam se autopromovendo com a sua casa, né? Lá na frente, que é minha esposa e meu filho, e tereré. Eu acho isso muito errado fazer isso. Mas a gente não precisa falar, as pessoas estão vendo, não é? As pessoas estão vendo, as pessoas estão de olho, as pessoas veem como você lida, como você trata, como você faz. Eu estou com o filho agora do meio, meu filho do meio está no CETERES, está estudando no Ministério Pastoral, fazendo teologia. Eu tenho um neto de 16 anos que está recebendo convite para tudo quanto é lado para pregar em vários lugares, né? Então, a gente vai olhando isso assim, isso às vezes até assusta a gente. Caramba, o que eles viram para que eles possam estar nessa? Não é? Então, quando eles olham para a igreja e vê assim a igreja muito difícil, com muita cobrança, com muita exigência, dá a impressão de que eles não vão querer seguir esse ministério. Mas quando você olha e vê alguém da sua família, um filho, um neto, já no mesmo caminho, você fala, caramba, alguma coisa está influenciando esses meninos. Exatamente. É exatamente isso que você vai fazer, a influência no Ministério da Música, a influência no Ministério Pastoral, não só da sua família de casa, mas como a família eclesiástica também, a família cristã. Entendeu? Você tocou num ponto interessante, porque você falou assim, gente, tem tanta cobrança, tem tanto negócio, perseguição e tal, e eles querem isso para a vida deles, o que eu estou fazendo? Então, exatamente isso. Porque há uma cobrança, né? A gente brinca, às vezes, no meio dos pastores, que o pastor ele é assim, muito visto como um treinador do futebol, do clube. Quando o clube começa a ganhar, o clube é campeão, ele ganhou e tal, ninguém lembra do treinador. Lembra do artilheiro, lembra do melhor jogador, do camisa 10, dos caras que jogaram, do zagueiro, do goleiro, lembra todo momento dele. Mas quando esse time começa a perder, a gente precisa trocar esse treinador. O treinador não bate pênalti, o treinador não entra em campo para jogar, o treinador não é goleiro, não toma frango, mas a gente precisa trocar esse treinador. Virando a chave do lado da igreja, se a igreja está fluindo, está batizando, está chegando membros, está aumentando a membresia, ninguém se preocupa, não, somos nós, a igreja é uma igreja linda, a igreja é maravilhosa, somos nós que estamos fazendo. Mas quando os membros começam a sair da igreja, a igreja começa a esvaziar, a igreja não tem mais conversões, a igreja não tem mais batismo, esse pastor não presta. Não presta. A gente precisa trocar o pastor porque o pastor não está fazendo nada. E a igreja é um corpo, não é? A igreja é um corpo. A gente precisa ver que a igreja é um corpo. O Senhor Jesus é o cabeça desse corpo. O ministério pastoral é o ministério da igreja. O ministério da música é o ministério da igreja. O ministério infantil é o ministério da igreja. Né? A multimídia é o ministério da igreja. Então, os diáconos são o ministério da igreja. Então, todas as áreas da igreja são importantíssimas. E precisam de um investimento em todas as áreas para que todas essas áreas possam crescer juntos. Entendeu? E o interessante é que eu ouvi isso aí, acho que na semana retrasada, que todos são um corpo, não é? E se tirar uma parte, faz falta. Faz falta. Se uma parte está doente, todos ficam doentes. Agora, se o pastor está doente, aí sofre, né? Uma vez teve um membro na igreja que eu pastoreei, que ele virou para mim e fez uma pergunta, quero passar essa pergunta para você. Ele virou para mim e falou assim, pastor, não dá uma frustração no Senhor? Quando o Senhor se prepara, traz aquele sermão maravilhoso, faz o apelo e convoca, e nenhuma pessoa se rende a Cristo, não dá uma frustração no Senhor? Ele me fez essa pergunta, e essa pergunta ficou no meu coração. Tanto que eu estou repetindo ela para você. E eu virei para ele e falei assim, cara,
Não. Porque quando eu faço a mesma coisa e alguém se converte, não fui eu, foi o Espírito Santo. Sim. Então, quando também não se converte, também não sou eu. Então, na verdade, nunca sou eu, é sempre o Espírito Santo, é sempre a vontade de Deus. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Você imagina, você vai no culto, você prega uma mensagem, tem 30 decisões. Você pode achar que foi você que fez aquilo ali. Entendeu? Tem que cuidar com isso aí. Ou então você está ministrando ali uma cantata bonita, aquela coisa maravilhosa, e quando acaba todo mundo, poxa, Rodrigo, que maravilhoso, que trabalho lindo, não sei o quê. Aí você, caramba, eu sou o cara. A gente tem que ter esse cuidado, porque não somos nós, é o poder de Deus. Claro, isso aí, exatamente. É o Espírito Santo de Deus que vai guiar essa igreja. O Senhor Jesus deixou bem claro aí que convence o homem do pecado, justiça e juízo é o Espírito Santo. Não é você. Então, isso dá uma paz no seu coração. O nosso papel é falar. O seu papel é ministrar. O seu papel é fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Agora, os resultados são dados pelo Espírito Santo de Deus. Ok? Certo, exatamente. Então, assim, é tão interessante isso tudo que a gente até vê que, até fora da igreja, ambiente secular, você tem que ter um testemunho. Você tem que ter algo de para as pessoas verem você diferente, né? Eu estou agora numa fase de aula, né? Estou dando aula numa escola. E está sendo uma experiência muito boa. Está sendo uma experiência boa. Até para mim, como que eu posso dizer, como falante, né, como essa pessoa que está aqui entrevistando e tal, tá me ajudando porque eu estou com alunos. Então isso me ajuda, isso me fortalece também. Então assim, fora da igreja, pastor, como que a gente pode ser essa influência? Como que a gente pode ser esse pastor, né? Não só um pastor, um amigo, né, também da pessoa. Eu vou ler um texto bíblico que está aqui já engatilhado, né? Eu estou pastoreando 2 igrejas agora. Eu estou pastoreando aqui a primeira igreja batista de Baixo Guandu e estou interino numa outra igreja aqui na Sapucaia, que é um bairro aqui de Baixo Guandu. O pastor eles me convidaram para ser interino. Eu usei esse texto agora, está fresquinho na minha mente, porque eu usei esse texto na terça-feira com eles. Olha só. 1 Timóteo, capítulo 3, o versículo 7, fala assim: o pastor também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito e nem na cilada do diabo. Ou seja, o líder, e aí eu falo para pastor, para ministro de música, como você está lá na escola, ele precisa dar esse feedback lá fora. Sim. Esse ambiente nosso, Rodrigo, é um ambiente espiritual, um ambiente cristão. Todo mundo aqui fala a mesma língua. Todo mundo pensa a mesma coisa. Mas quando você está lá fora, quando você está lá trabalhando com a música, quando eu estou trabalhando com a palavra lá fora, o crédito para essa palavra é muito grande. Porque eu estou identificado com pessoas que não têm nenhuma predisposição para ser crente. Sim. E pensando numa cidade pequena, como nós estamos aqui hoje, uma cidade de 30 mil habitantes, eu saí de uma cidade que tinha 120 mil habitantes, que é Guarapari, e vim para uma cidade que tem 30 mil habitantes. Você espirrou, o pessoal já sabe que você espirrou na cidade. Então, quando você faz as coisas fora da cidade, dá repercussão para o Evangelho, isso aí é uma coisa linda, porque o Senhor Jesus está sendo pregado lá fora. O próprio Senhor Jesus fez isso. Ele chamou os seus discípulos e falou assim: o que as pessoas estão falando de mim lá fora? O que as pessoas falam que eu sou? Os apóstolos falaram: uns falam que o Senhor é João Batista, outros falam que o Senhor é Elias, outros falam que o Senhor é alguns dos profetas, né? E aí Jesus devolve a palavra para eles: e vocês? O que vocês falam que eu sou? E Pedro vai falar:
tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, a mensagem que você prega domingo após domingo na igreja, durante a semana, dentro da igreja, ela tem que ser alguma coisa lá fora igual, para que as pessoas possam ver que você não tem duas caras, você não está em dois ambientes, você continua sendo a mesma pessoa. E aí as pessoas de fora, como disse o versículo 7 aqui, de 1 Timóteo 3, vão olhar para você e vai dizer, bom, o cara tem uma boa reputação, o cara tem um nome, o evangelho pregado por ele tem retorno. E a gente vai lá para dar uma olhada, a gente vai lá para conhecer e participar. Então, isso aí é que eu ia falar também sobre isso. Porque às vezes você está num supermercado, dando uma palavra. Às vezes pode ser funcionário e tal. Você não está nem vendo a pessoa, mas do nada a pessoa chega no domingo na sua igreja, a sua palavra me tocou e eu já estou aqui. Aí você... Rapaz, eu tava lá, tipo, porque fui cumprir uma missão, que tal, você não estava nem pensando nisso e pode atingir. É desse jeito. É desse jeito. Você faz um evento na escola, vem os pais dos alunos, os responsáveis por esses alunos, e de repente você faz uma oração para começar, ou você lê um texto bíblico para começar, aquilo ali vai reverberar, porque o Espírito Santo vai fazer a obra, pode tocar em alguém de uma forma tão especial, e aquela pessoa sair dali tocada pela oração feita, pela palavra lida, alguma coisa de Deus. É muito interessante isso. Eu estou estudando psicologia, não sei se eu já te falei isso, eu faço psicologia. Estou numa faculdade aqui próxima a Baixo Guandu e lido com professores, com alunos, pessoas que não são da igreja, pessoas que não são crentes, pessoas que estão assim, até mesmo bem longe da igreja, fazer você cair, né? Bem longe do evangelho, pessoas que não acreditam em Deus. Tem professores, tem líderes, professores que não acreditam em Deus. Deus para eles é uma mentira, não é verdade. Então, você está ali inserido, né? Você está dentro daquele contexto com uma palavra de salvação, a palavra bíblica, uma palavra que vem do alto, e Deus vai usar você com estratégias, é claro. Você vai ter algumas estratégias para tentar falar do amor de Deus para essa pessoa, entendeu? É muito bom. Sim, exatamente. Então, pastor, eu gosto de perguntar isso também para as outras pessoas, quando eu começar a perguntar isso durante as lives. Qual o livro ou mensagem que você tem escutado ou pregado que marcou o seu ministério? O livro da Bíblia? Não, o livro não da Bíblia não, um livro secular mesmo, um tipo secular. De ou a gente tem assim, muito amor pela literatura, né? Eu gosto muito de John Stott. Eu tenho um livro aqui de John Stott, O Sermão do Monte, John Stott, que me impactou muito forte mesmo. Até já fiz uma série de pregações em cima desse livro, né? Lendo esse livro e vendo o que Jesus ensinou nesse monte. E para mim, Rodrigo, diante do que John Stott apresenta, John Stott, o Shed, né, que eu gosto muito do Shed, a minha Bíblia, Shed, aqui que eu uso, falando um pouquinho diante daquilo que o John Stott apresenta nessa interpretação, nessa exposição do Sermão do Monte, eu acho interessante demais, porque Jesus não abriu esse Sermão do Monte para a multidão. E uma das coisas que me chamam muita atenção, tanto no livro que eu li dele, né, e da série de mensagens que eu fiz junto com esse livro, quando você chega no capítulo 5 de Mateus, diz que Jesus literalmente sai do meio da multidão com os seus discípulos. É como se ele estivesse falando assim, ó, eu vou pegar vocês aqui da igreja e vou levar vocês para o canto para instruir vocês, para vocês aprenderem como viver lá fora. Eu não vou abrir esse segredo para todo mundo que está na feira, no supermercado, para todo mundo, não. Eu vou separar vocês. Ele separa, literalmente. E ali Jesus explica sobre ser luz do mundo, sal da terra. Ali ele ensina
sobre oração. Ali ele fala sobre as bem-aventuranças. Ali ele fala sobre perdão. Ali ele fala sobre o ministério da palavra, construir 2 alicerces, aqueles que construiu o alicerce na areia e na rocha. Então ele vai ensinando tudo isso acerca de uma nova caminhada cristã. Olha, é mais importante buscar o reino de Deus e a sua justiça do que as outras coisas. Cara, tudo isso está ali, naquele sermão do monte, nesses ensinamentos. E aí, a exposição que John Stott faz me leva a pensar que seria uma forma de Jesus estar dando ali o filé mignon, a parte principal do Evangelho, para que a gente pudesse, então, conduzir como membro, como discípulo de Jesus. Sim. Então, esse foi um dos livros que me impactou muito. Fora os outros, que a gente vai lendo na nossa caminhada. Legal. Nossa caminhada cristã. Eu gosto muito da área pastoral também. Eu tenho alguns livros aqui, Sermões Positivos, Pastor Hernandes tem uma coleção muito boa aqui. Os livros que falam sobre o apóstolo Paulo, tem uma exposição de Paulo aqui, do pastor Hernandes Dias Lopes, que é fantástica. Eu já li, já reli, já voltei, e não paro de ler, que é maravilhoso demais. Então, são livros que são ferramentas. Sim, eu li um livro, já li, mas estou relendo de novo um livro do Elias Dantas, que é sobre liderança, né? Eu acho assim, que quando a gente lê, beleza, só quando a gente volta a ler, a gente vê coisas, por que eu perdi isso aqui? Da onde que eu por que passou? Você vê que liderança é alguma coisa que não tem como você ficar só na literatura. É uma coisa tão, assim, prática, né? Exatamente. A gente pega um livro como esse, a gente se vê assim, poxa, eu poderia ter caminhado desse jeito, né? Eu poderia ter feito assim, eu poderia ter pensado melhor, eu poderia entender melhor o meu chamado para capacitar pessoas. Sim. Eu estou preparando aqui um grupo de líderes de capacitação para pequenos grupos. Tá? Eu faço todo domingo às 18 horas. Eu estou com 14 pessoas. Preparei 14 pessoas, uma escola de líderes. O título é esse, Escola de Líderes. Nessa escola de líderes, nós estamos ali capacitando esses irmãos para trabalhar com célula, trabalhar com pequenos grupos, para estar à frente das casas, né? Liderando essas casas. E tem sido uma experiência muito bacana, porque eu tive essa experiência lá em Guarapari e deu muito certo na igreja. E eu deixei lá, deu muito certo. O pastor Antônio assumiu essa igreja, está fazendo um ministério fantástico, maravilhoso. Então, deu muito certo. Eu estou trazendo aquilo que deu certo para cá. E nós já estamos, são 13, 14 lições. Nós estamos na 8ª lição, né? Todo domingo ali, às 6 horas, 1 hora antes do culto, a gente se reúne aqui nessa sala, nesse gabinete, para estudar com esse pessoal. Tem sido assim, um momento muito bom, porque dali nós vamos tirar outros líderes. Entendeu? Sim, sim. O que eu penso de liderança é justamente essa, não é você se encher de conhecimento, é você transmitir o conhecimento para poder dar espaço para que os outros possam trabalhar. Você delegar. Sim. O grande lance do líder é saber delegar. Essa é a palavra. Saber delegar as funções. Você está nessa função, eu te dou toda a liberdade, capacitação, né, primeiro, para que você possa fazer. Você não pode cobrar de um liderado aquilo que você não ensinou. Sim. Entendeu? Você tem que ensinar. É o que Jesus fez. Jesus pegou os seus discípulos por 3 anos e capacitou, treinou os seus discípulos para que eles pudessem, lá na frente, usar tudo aquilo que Jesus ensinou. Entendeu? E é tão, assim, interessante nessa questão de capacitação que o pastor não está com pressa. Talvez você volte lá, porque às vezes não entendeu. Então, assim, com calma, não adianta de fazer nada com pressa. Não tem essa pressa, essa questão de resolver. É o tempo de Deus, é devagar. Você vê, a gente tem aproximadamente mais de 300 pessoas aqui nessa igreja, no ministério aqui.
E a gente tem 13, 14 pessoas só, né? Era para ter pelo menos nessa escola de líderes umas 50 pessoas. Com certeza, no mínimo. Mas nem todo mundo tem essa predisposição, essa direção, essa característica de líder. Nem todo mundo está com esse pensamento, poxa, o curso já é 7, eu tenho que chegar às 6. Isso. Né? Poxa, eu tenho que chegar mais cedo que todo mundo. Poxa, eu preciso dormir mais um pouquinho à tarde, eu quero chegar em cima da hora do culto. Entendeu? É um sacrifício lá na frente que a pessoa vai ver. Agora não está vendo, lá na frente ela vai ver. É uma coisa muito interessante sobre isso, que às vezes a gente como ministro de música, a gente marca um ensaio, as pessoas, mas por que, gente? Tem durante a semana toda, tô na igreja toda semana e tal. Poxa, aí quando chega lá no final do ano, toda a cantada pronta, ela fala, por causa disso. Mais fácil, né? Poxa, eu não podia fazer em outro horário. Eu acho interessante quando eu selecionei esse pessoal para fazer a escola de líderes, aí eu falei, gente, nós vamos fazer então, vamos pegar um horário da escola bíblica dominical e vocês já tem que vir de manhã para a escola bíblica, a gente então faz na escola bíblica. Eles aqui falaram, não, pastor, se a gente for para a escola bíblica, a gente vai deixar a nossa classe. Então a gente não quer deixar a nossa classe. A gente quer fazer um horário, outro. Aí falaram desse horário. Eu falei, gente, vocês vão vir para cá? Vamos vir. Então nós marcamos às 6 horas. O culto começa às 7. Às 6 horas da noite, às 18 horas, a gente está aqui. E está dando certo. Tá dando certo. Entendeu? O pessoal está vindo, a gente está fazendo. E, como você falou, sem pressa. Sim. Às vezes alguém não pode estar aí naquele dia. Às vezes, que nem semana passada, feriadão, né? Todo mundo viajando e tal. Aí a gente já teve que cancelar nosso encontro. Mas a gente vai de acordo com todo mundo, para que possa ter uma formação aí conjunta. Entendeu? Então, chegando nosso fim da nossa live, na nossa proposta aqui, pastor, muito obrigado por estar aqui. Para quem não sabe, tem uma amizade muito grande com um dos filhos do pastor, que é o Leandrinho. Também com o pastor. Estive o ano passado aí, né? Estive tempo passando aqui. Eu estou te aguardando aqui de novo. Então, olha aí. Convite ao vivo. Vem para cá para louvar com a gente, passar um final de semana com a gente aqui. Tá bom? Legal. Vamos sim. Então, pastor. Pode falar. Seu paizão aí, pastor Vanderlon, estou vendo ele aqui. Sim, estava ele. Muito interesse nessa capacitação. Isso aí, pastor Vanderlon, seu pai. Sim. Então assim, obrigado mesmo por estar aceitando o convite, mas agora no final, que vou surgir com isso agora aqui nas lives, qual palavra ou conselho você daria para quem está assistindo agora e para quem vai assistir depois esse finalzinho da live de tudo que a gente conversou? Ok. Primeira palavra que eu quero dar para você, que está assistindo agora e participando, é se envolver com a tua igreja Canta, que é a igreja Canta, né? Que é bacana demais. Não só eu que estou passando por aqui, mas o irmão Rodrigo tem conversado com vários pastores, com vários líderes, e tem sido assim, um momento muito bacana, muito legal. Convidar você a participar e divulgar esse trabalho. Mas pensando em ministério, o conselho que eu dou para você deixar Deus agir sobre a sua história, sobre a sua vida. Não tenha pressa. Não faça nada por você mesmo. Busque a direção de Deus em oração, em consagração de vida, em colocar diante de Deus aquilo que Deus quer que você faça no seu reino. Deus quem chama pastores, ministros de música, evangelistas, missionários. Deus é quem seleciona, quem manda, quem envia, é o Senhor. Então, talvez você esteja me ouvindo aqui, participando, e está preocupado assim, poxa, já estou na igreja há tanto tempo, já participo do ministério, já até me formei, estudei, me preparei, e o negócio ainda não pegou, não aconteceu. Olhe para o Senhor Jesus. Coloque a sua
vida no altar do Senhor Jesus, fale com Ele, põe o seu joelho em terra, ora ao Senhor, clama a Ele e tenha uma vida devocional com Ele, uma intimidade. E esse Senhor que direciona pastores e líderes é quem vai direcionar a sua história. Tá bom? É muito diferente de uma questão profissional. A pessoa vai para uma faculdade, estuda 4, 5, 6 anos, sai dali já fazendo estágio, já vai trabalhar e ganhar dinheiro. É muito diferente tudo isso. Ministério é separação de Deus. É Deus em quem separa. Deus é quem envia, Ele é quem chama. E Ele chama, capacita e envia. E Ele vai enviar para você que está ouvindo, está participando aqui, fica tranquilo. Você não precisa fazer nenhuma maracutaia, você não precisa de indicações por baixo do pano. Eu vejo muito isso, tá, gente? Me perdoe falar isso aqui, mas na minha área pastoral eu vejo muitas essas coisas. Gente com armação para poder assumir o ministério pastoral, gente com um jeitinho, eu sou amigo de fulano, o fulano me colocou lá. Quem põe gente na igreja, quem põe ministro de música na igreja, é o Senhor Jesus. Sim, com certeza. Então, a fala que eu te dou nessa noite, seja direcionado pelo Espírito Santo de Deus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo louvor e toda adoração. Amém? Amém. Mais uma vez, brigadão aí. Você que está aí com a gente, próximo mês, em junho, vai ter outro pastor aqui com a gente, tá certo? Aí, então, está aí convidando outras pessoas, divulga do Igreja Canta. Vou agradecer muito, né, com o trabalho que eu tenho desenvolvido. Deus tem abençoado, tem me dado a oportunidade de ter pessoas aqui para a gente estar conversando. Tá certo? Amém. Valeu aí, pastor, mais uma vez. Tamo junto. Obrigadão aí, gente. Eu que agradeço. A gente podia orar, né? Podia. Vamos orar. Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Te agradecemos pela vida do Rodrigo, pela vida do pastor Vanderlon, sua mãe, a esposa do Vanderlon. Te agradecemos, ó Deus, pela vida do Rodolfo, toda a família do teu servo, e pedimos ao Senhor que direcione essa família de Deus, família que o Senhor levantou, separou para o ministério. Eu te peço que o Senhor, então, seja com esse projeto do Rodrigo, abençoando o teu servo, direcionando o teu favor sobre ele, dando da tua graça, do teu poder sobre a vida do teu servo. É um jovem que anda na tua presença, um jovem que busca o Senhor, é alguém que eu conheço e sei que tem intimidade com o Senhor e anda na tua presença. Então eu te peço, Deus, que seja muito bem sucedido naquilo que faz, mediante a tua vontade e a tua direção. Ser com cada pessoa que participou aqui conosco nesse momento tão bacana de adoração, de esclarecimento, e sobretudo, a Deus, que o teu nome continue sendo honrado por nós, e que a gente possa servir o Senhor e servir a igreja do Senhor de uma forma tão especial, de uma forma tão bacana, direcionados pelo teu Santo Espírito. Assim oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido? Amém. Deus abençoe. Fica na paz. Um grande beijo na família. Falou. Obrigadão, pastor. Valeu. Tchau, tchau.